Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria dando sequência ao nosso curso Português para Concursos. Nós trabalhamos, moçada, nas aulas passadas, né? A formação dos tempos verbais. A gente trabalhou passo a passo essa formação, né? A formação dos tempos derivados a partir do presente do indicativo, né? A formação dos tempos derivados a partir do pretérito perfeito do indicativo. Esmiuçamos aí todas essas etapas, né? Destacamos algumas flexões importantes, como por exemplo a do futuro do subjuntivo do verbo ver. Lembra lá, ó, se eu ver, não, o correto é se eu vi. Perfeito? Então a gente destacou isso aí, né? Fizemos toda essa abordagem. E o que eu vou fazer agora nessa aula, né? Eu vou entrar mais profundamente aí, né, no emprego, né, desses tempos e modos verbais. É isso que a gente vai fazer a partir desse momento, né? Ok, dando sequência a este estudo de verbos, né? O que acontece, galera? Ó, o que você tem que ter em mente, né? Vamos pensar aqui, ó, emprego, né? Emprego, melhorar aqui, certo? Emprego dos tempos verbais, tá? Como é que a gente tem que abordar isso aqui, ó? Beleza. Moçada, vamos atacar aqui por várias frentes, tá? Vamos atacar aqui por várias frentes o problema. Seguinte, vamos falar primeiramente desse tópico aqui, ó, que cai bastante em prova de concurso, tá? Qual é o tópico, professor? A correlação dos tempos verbais. A correlação dos tempos verbais. Professor, o que seria isso, pelo amor de Deus? Nome complicado, né? Ó, correlação, mas o conceito é bem simples, pessoal. Bem simples. Correlação significa o quê? Ó, compatibilidade. Ó, compatibilidade. Beleza? Significa combinação. Ok? Então vamos pensar assim, ó. Vamos pensar num casamento. Né? Tem tempo verbal que consegue casar com outro tempo verbal. Eles têm uma afinidade ali e é possível ali fazer um casamento entre eles, ok? Agora há tempos verbais que não conseguem combinar, não conseguem casar com outros tempos, tá? Essa é a lógica aí da correlação dos tempos verbais. Esse conceito ele é bem simples, pessoal. Ele é bem simples, ó. Vou te exemplificar aqui e você vai entender plenamente, ó. Ok? Olha o exemplo que eu vou te dar, ó. Quero que você passasse. Olha, quero que você passasse. Eu tenho certeza que você está aí assistindo a esse vídeo, né? E fez uma cara feia quando eu escrevi essa frase agora, né? E essa cara feia, vamos lá, ela tem razão, né? Professor, eu não sei te explicar não, mas tá esquisita essa frase. Bom, você está dizendo que não sabe explicar. Tente explicar, talvez até você consiga, né? Explicar porque que essa frase está esquisita. Professor, eu acho o seguinte, ó, essa forma verbal aqui, quero, ela não está combinando com essa forma aqui, passasse. Rapaz, ó, você acertou. Exatamente, essa frase aqui, ela está errada. Por que ela está errada, essa frase, né? Porque esses dois tempos verbais aqui, ó, a flexão do verbo querer na forma quero, tá certo? E a flexão aqui do verbo passar na forma passasse, elas não são compatíveis. Elas não estão combinando, correto? Elas não estão combinando. Então, na verdade, você identificou o erro. Professor, mas aí corrigir eu não sei. Será que você não sabe? Tente propor aí algumas correções, ó. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Ó, perceba aqui, ó. Se você quiser manter a forma quero, tá? Você vai ter que mexer aqui, né? Na flexão do verbo passar, ó. Quero que você... Corrija aí comigo, ó. Quero que você passe. Seria a primeira correção, né? Uma segunda correção, se você quiser aqui, ó, manter a forma passasse, né, ó. Quero que você passasse, não dá certo, né? Como é que você vai ter que adaptar aqui, ó? Queria que você passasse, ou quis que você passasse, né? Seriam as duas correções aí possíveis, né? Para essa frase que está errada. Então, o que é a correlação? Correlação é um conceito simples. Alguns tempos verbais vão combinar com outros tempos e alguns tempos verbais não combinam, não casam com outros tempos verbais. Perfeito? Você propôs aqui
correções, né, pro problema. Bacana, maravilha. Meninos, você precisa decorar todas as correlações do mundo? Claro que não. Claro que não. Se você fizer isso, você vai, pelo amor de Deus, vai ser um curso só disso. E segundo, esse é um esforço que não tem muito resultado, que não gera muito resultado, tá? Você não precisa pôr na sua cabeça, ó, que a forma quero, presente do indicativo, vai combinar com a forma passe, presente do subjuntivo. Você não precisa pôr na sua cabeça que presente do indicativo combina com o presente do subjuntivo. Não precisa disso, né? Porque isso vai acontecer nem que você não queira. Isso vai acontecer nem que você não queira. Ok? Então você não precisa pôr isso na sua cabeça. Você não precisa decorar que o pretérito imperfeito do indicativo, a forma que queria, né, vai combinar com o pretérito imperfeito do subjuntivo, a forma passasse. Você não precisa decorar isso. Por quê? Porque isso vai acontecer nem que você não queira, né? Então eu queria que você passasse, eu queria que você conseguisse, lá no presente do indicativo com o presente do subjuntivo, ó, eu quero que você passe, eu quero que você conquiste, eu quero que você consiga. Você não precisa decorar todas as correlações. Professor, então por que o senhor está falando disso aqui? Tá? Se só o bom senso já resolve. Pois é, existem duas correlações, ó. Vem aqui comigo, ó. Existem aqui duas correlações. Essas você tem que estudar, ó. Principais correlações, né? Principais correlações. Essas daqui você precisa ter em mente. Por quê? Porque elas a gente não consegue identificar de forma tão explícita, né? Como nos exemplos anteriores que eu te mostrei. Você não consegue visualizá-las de uma forma já tão direta, né? Elas são mais discretas. São duas correlações, ok? Qual é a primeira correlação, moçada? Deixa eu primeiro aqui apresentar os casais. Aí depois, o que a gente vai fazer? Depois a gente vai para as frases aqui para entender o que está acontecendo, né? Ó, frase 1 e frase 2 aqui, né? Correlação 1 e correlação 2, né? A correlação 1, ó, o primeiro casamento aqui, ó, o futuro do subjuntivo. Esse tempo verbal aqui apareceu demais pra gente, né? O futuro do subjuntivo, ele vai casar, atenção pessoal, com o futuro do presente do indicativo. Vixe, professor, que negócio complicado. É não, cara, ó, o futuro do subjuntivo já não é mais grego, né? Pra gente, a gente já entendeu qual é a lógica, ó. O futuro do subjuntivo é um futuro hipotético, não é isso? Aí futuro do presente do indicativo. Professor, eu não conheço esse tempo não. Eu não conheço esse tempo não. Rapaz, vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Futuro do presente do indicativo. Escolha aí um verbo. Escolha aí um verbo, por favor. Escolha aí um verbo. Bora escolher o verbo passar, pode ser? O verbo passar, ó. Eu que? Eu passarei. Aí, ó. Eu passarei. Tu passarás. Ele passará. Aí. Nós passaremos. Guarda esse formato aí, ó. Nós passaremos. Vós passareis. Eles passarão. Beleza? Aí, verbo passar. Verbo passar. Vamos lá, outro verbo. Verbo aprender. Verbo aprender. Eu aprenderei. Aí. Eu aprenderei. Tu aprenderás. Aí, galera. Ele aprenderá. Beleza? Nós aprenderemos. Nós aprenderemos. Vós aprendereis. Faz o vós aqui uma vez, né? Porque o vós a gente pouco usa. Eles aprenderão. Legal, legal, legal? Ó, terceiro verbo aqui pra gente sacramentar esse negócio e fixar esse formato, né? Ó, eu estudarei. Vamos lá, continua aí comigo, ó. Eu e você. Tu estudarás. Ele estudará. Nós estudaremos. Estudaremos. Vós estudareis. Eles estudarão. Beleza, beleza, beleza? Olha aí. Você tem aí o futuro do presente indicativo. Aprendeu, né, o formato, ó? Eu aprenderei. Eu estudarei, eu passarei, eu ficarei, eu conseguirei, por aí vai, né? Por aí vai. Muito bem. Aí volta pra cá, ó. Volta pra cá.
O outro casamento que existe, ó, ele se dá entre o pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Vixe, professor, que tempo verbal doido é esse? Rapaz, nunca usei esse tempo verbal na minha vida, professor. Claro que usou, rapaz. Claro que usou e usa muito, ó. Esse tempo verbal aqui, olha só, ele tem essa desinênciazinha aqui, ó, característica SSE. Essa desinência aqui, modo temporal, ó. Se eu passasse, se eu quisesse, se eu pudesse, se eu tivesse, se nós fizéssemos, se nós conseguíssemos, apareceu, ó, esse SSE aqui, ó. Você tem SSE, né? Você tem, né, prazer, o pretérito imperfeito do subjuntivo. E ele vai casar esse tempo, ó, com o futuro do pretérito do indicativo. Professor, que negócio complicado é esse? Futuro do pretérito, o que é isso, professor? Pelo amor de Deus, futuro do pretérito. Rapaz, vamos aqui, ó. Você não flexionou comigo o futuro do presente? Bora flexionar aqui o futuro do pretérito, ó. Tem erro não. Futuro do pretérito de quem? De quem? Do indicativo. Beleza? Do indicativo, como é que fica o futuro do pretérito? Vamos entender aqui esse formato, né, ó. Vamos entender aqui esse formato. Vai passar, né? Vai passar. Aí vamos lá. Eu passaria. Tu passarias. Ele passaria. Nós passaríamos, né? Vós passaríeis. Olha aí, ó, passaríeis, complicado vós, né? Eles o que? Eles passariam. Vamos pegar esse formatinho aqui, ó, vamos replicar em outros verbos. Qual foi o outro verbo lá? Estudar. Eu estudaria. Eu estudaria. Tu estudarias. Ele, rapaz, estudaria. Aí, galera, nós estudaríamos. Estudaríamos. O vós, ó como é que fica complicado o vós. Estudaríeis. Eles estudariam. E assim segue, né, ó. E assim segue, ó. Vamos aqui, ó. Eu aprenderia. Legal? Tu aprenderias. Ele aprenderia. Beleza. Nós aprenderíamos. Legal. Vós aprenderíeis. Complicado, né, pessoal? Eles aprenderiam. Show de bola. Vamos que vamos. Aqui, ó. O futuro do pretérito aprendeu aí. Eu ficaria. Ao comparativo, eu ficarei. Futuro do presente. Eu ficaria. Futuro do pretérito. Perfeito. Classificamos, conjugamos aqui o futuro do presente, o futuro do pretérito, mas professor, ainda não consegui visualizar esse casamento aqui, professor. Ainda não consegui visualizar. Beleza, vamos ver isso nas questões, ó. Olha aqui o primeiro casamento, né? O segundo casamento aqui. Vou te dar um exemplo, ó, para você matar isso aqui. Aquelas questõezinhas de preenchimento de lacunas, né? Beleza? Olha só, se eu, aí espacinho aqui, o que eu quero encaixar nesse espacinho? Ó? Eu quero encaixar nesse espacinho o verbo fazer, beleza? Se eu espacinho o verbo fazer todos os exercícios propostos, beleza? Se eu espacinho o verbo fazer todos os exercícios propostos, ok, espacinho aqui, ó, verbo aprender, ok, plenamente o assunto, aí, vamos pensar aqui um pouco, rapaz, ó, vamos tentar aqui o primeiro casamento, né? Qual é o primeiro casamento? Revisa lá comigo, ó, o primeiro casamento é o futuro do subjuntivo, certo? Casado com quem? Com o futuro do presente do indicativo, legal? Então vamos que vamos. Vamos que vamos aqui, ó.
Se eu, olha só, primeiro casamento, se eu fizer todos os exercícios propostos, aprenderei, beleza, plenamente o assunto. Então vamos lá, primeiro casamento foi sacramentado aqui, ó, futuro do subjuntivo, ó. Se eu fizer todos os exercícios, aprenderei plenamente o assunto. Legal. Qual é o segundo casamento? Qual é o segundo casamento? Beleza? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo, ó. Certo? Se eu fizesse, né, todos os exercícios propostos, se eu fizesse todos os exercícios propostos, aprenderia plenamente o assunto, né? O futuro do pretérito vai pedir um casamento com o pretérito imperfeito do subjuntivo, ó. Confere aqui no casamento, ó. Confere aqui no casamento, né? Se eu fizesse, ó, a desinênciazinha característica, ó, fizesse, né? Se você pôs lá o fizesse, você vai pedir aqui nessa ponta quem? O aprenderia. Legal? O aprenderia. Essa é a ideia. Show de bola, show de bola, show de bola. Então, muito importante esse tópico aqui, tá? Correlação dos tempos verbais. Legal? O que mais que a gente fala aqui de tempos verbais, professor? O que o senhor pode também falar mais aqui? Rapaz, uso dos pretéritos, ó. Vamos falar do uso dos pretéritos. Explicar isso aqui bem objetivamente, ó, bem tranquilo isso aqui. É o uso dos pretéritos, porque vamos lá. Você tem aqui, ó, pretéritos, né? Pretérito é sinônimo de passado. Os pretéritos do indicativo, né? Os pretéritos do indicativo. Aí você tem o pretérito que é perfeito. Legal. Você tem um pretérito que é imperfeito. A maluquice aqui, ó, imperfeito. E você tem outro pretérito, ó, que é mais que perfeito. Mais que perfeito. Caramba, professor. Perfeito, imperfeito e mais que perfeito, exatamente, né? Isso aí que confunde um pouco o aluno, né? E as provas gostam de explorar isso, ó. Cara, vamos entender aqui, ó. O pretérito perfeito é o pretérito, ó, que foi concluído, que foi finalizado. Ok? Professor, não entendi. Como assim? Pretérito concluído, finalizado? Exato. Essa ação ela se encerrou no passado. Dá um exemplo aí, professor. Claro. Vamos lá, rapaz. Eu li um ótimo livro. Eu li um ótimo livro no fim de semana. Beleza? Eu li um ótimo livro no fim de semana. Ó, percebe aqui, cara, é o seguinte, ó. Essa forma verbal aqui, li, ó, ela faz referência a um passado que foi o que, galera? Foi concluído, foi finalizado. Fim de semana passou e nesse fim de semana aí, ó, eu li um excelente livro, passado concluído, passado finalizado. Outro exemplo, eu joguei bola com meus amigos ontem. Ó, passado concluído, passado finalizado. Beleza? Aí, quando é que seria imperfeito, professor? Quando é que seria imperfeito? Perfeito eu entendi, mas o imperfeito? O imperfeito é o seguinte, ó. O imperfeito, esse passado, ele é durativo. Como assim, professor? Ele é durativo. Esse passado aqui, ó, ele tem uma continuidade. Ele se repete, vem de duração, ó. Não, professor, não entendi isso não. Como é que é isso? Vamos lá. O pretérito imperfeito, a ação se repete no passado. No pretérito imperfeito, a ação ela dura no passado. Ela tem uma continuidade no passado. Em que exato momento ela se encerra? Eu não sei. Por isso que ela é imperfeita. Porque a gente não sabe o exato momento em que ela se encerra. A única coisa que a gente tem certeza é que essa ação ela se repetiu no passado. Vamos dar um exemplo. O exemplo anterior, eu li um ótimo livro no fim de semana. Passado concluído. Agora quando eu digo assim, ó, rapaz, eu lia bastante na infância. Eu lia bastante na infância. Eu lia muito quando eu era menino. Certo? Eu lia muito quando eu era menino. Rapaz, vamos entender aqui essa frase, ó. Lia. Esse pretérito aqui, ó,
ele é imperfeito. Por que que ele é imperfeito? Ó, porque essa ação, ela é durativa, ó. Vamos lá, vamos voltar lá no meu passado de criança. Vamos lá, voltar no meu passado de criança. Lá estava eu, o quê? Lendo um livro, né? Tá certo? Lá estava eu lendo um livro, tá certo. Ainda nesse passado lá de criança, lá estava eu lendo de novo esse livro. Lendo de novo, e lendo de novo, e lendo de novo. Ou seja, essa ação, ela se repetiu no passado. Ela durou no passado. Em que exato momento ela se encerrou? A gente não sabe dizer o exato momento em que ela se encerrou. Por isso que ela é imperfeita. Então, o pretérito imperfeito faz referência a uma ação, anote aí, uma ação durativa, uma ação que se repetiu no passado, uma ação que teve uma duração no passado, tá? Eu joguei bola com meus amigos ontem, ó, esse passado aí é perfeito, ele é concluído. Ontem já era, passou, ok, concluído. Agora, quando eu digo assim, rapaz, eu jogava muita bola na escola, eu jogava muita bola na escola. Jogar bola na escola é algo que pertence ao passado, porque eu não estou mais na escola, certo? Tá, pertence ao passado. Só que essa ação jogar bola na escola, ela se repetiu algumas vezes nesse passado meu. Por isso que o passado é imperfeito. Fica a dica aqui, ó. Você quer fazer referência, né, a uma ação habitual. Perfeito? Você quer fazer referência a uma ação habitual. Ok, qual é o tempo verbal mais indicado para isso? É o pretérito imperfeito. Eu fumava demais, ó. Uma ação habitual, um hábito ou então um vício. Eu fumava demais, ok? Eu jogava muita bola, eu visitava meus pais todo final de semana. Então, são ações habituais, né, que se repetiram, portanto, no passado. Beleza? E por fim, pessoal, o pretérito mais que perfeito, né? As questões, entenda, as questões cobram isso, tá? Eles vão destacar, por exemplo, aqui essa forma verbal li, e aí vão pedir para você assinalar a opção que descreve corretamente o sentido dessa forma verbal. Aí vai estar lá, ação concluída no passado. É a descrição do pretérito perfeito, né? Eles vão destacar lá a forma lia. Eles vão pedir para você assinalar a opção que descreve corretamente essa forma verbal. Refere-se a uma ação habitual, né, do passado. Pois muito bem. E o pretérito mais que perfeito, o que seria, ó? Ele é o passado de um passado. Ixi, professor, aí complicou agora. É o passado de alguma coisa já passada. Aí fica difícil entender desse jeito, professor. Fica não, cara, fica não. Você vai entender, ó, aqui comigo, ó. Vem aqui comigo. Não é tão difícil como parece, não. Não é tão difícil como parece, não. Vamos pegar aqui a seguinte frase, ó. Eu, né, já tinha iniciado a aula. Eu já tinha iniciado a aula quando você chegou. Você deve estar pensando aí, professor, pretérito mais que perfeito ninguém usa não. Usa sim, rapaz, e usa muito. Só que a gente usa de uma maneira, né, que a gente não consegue, às vezes, num primeiro momento, associar imediatamente aí a forma mais que perfeita. Eu já tinha iniciado a aula quando você chegou. Meninos, vamos pôr aqui numa linha do tempo isso aí? Vamos pôr numa linha do tempo isso aí, correto? O que foi que aconteceu primeiro? Fala aí pra mim. A aula inicia ou você chega? A aula inicia. Vamos pôr aqui numa linha do tempo, ó. Primeiro, eu inicio a aula, né? Depois de algum tempo aí você chega. Todos concordam com isso, ó? Você tem aqui, primeiro a aula inicia, depois você chega. Pois muito bem. Aí, cara, o que acontece, ó, né? Chegou. Esse verbo aqui na forma chegou, ele está flexionado, ó, no pretérito que é passado, né? No pretérito perfeito. Esse pretérito perfeito. Como é que seria a forma imperfeita, né? A forma imperfeita seria chegava, né? Chegava, né? Até rascunho aqui, ó, o imperfeito. Tem duas saídas aqui para o imperfeito, ó. O final ia, né? Ou o final ava. Ele vendia, ele comia, ele bebia, ele fumava, ele cantava, ele jogava, né? Apenas uma característica aqui, né, do pretérito imperfeito. Essas terminações aqui características, né? Você já pode até bater o olho e identificar a frase no seu pretérito imperfeito. Pois muito bem.
Ora, raciocina comigo, se isso aqui é perfeito, olha o raciocínio como é legal. Isso aqui que aconteceu antes é o que, rapaz? Isso aqui que aconteceu antes, galera, ó, é mais que perfeito. Qual é a lógica? Ó? Se isso aqui é passado, ó, chegou. Se chegou é passado, o que aconteceu antes, ó, que é iniciar, é mais passado ainda. Faz sentido isso? Faz sentido sim. Né? Se chegou é passado, tinha iniciado, é mais passado ainda. Se chegou é perfeito, tinha iniciado, é mais perfeito ainda. Ok? Essa é a lógica aqui do pretérito mais perfeito. Aí olha quem apareceu aqui, ó. Apareceu essa forma aqui, ó. Tinha iniciado. Tinha iniciado. Beleza? O que a gente viu lá na formação dos tempos verbais, ó? Iniciara, né? O pretérito mais que perfeito aqui que a gente conhece, ó, na forma iniciara, né? Só que, vamos lá, essa forma aqui a gente não usa muito no dia a dia. A gente usa muito é a forma composta, né? Ó. Toda vez que aparece para você assim, ó, tinha lido, aí você já traduz, ó, imediatamente. Tinha lido é igual a quê? É igual a lera, né? Tinha visto ou havia visto. Tinha visto, aí você traduz, ó, por vira, né? E assim vai, ó. Você tem aqui o que, ó? A forma composta, né? O pretérito mais que perfeito na forma composta. E aqui desse lado, o pretérito mais que perfeito, ó, na forma simples. Essa é a lógica aí, né? Essa é a lógica. Então, muito importante isso aí, ó. Muito importante isso aí. Como é que vai aparecer lá na sua prova? Ele vai grifar lá, tinha iniciado, e vai dizer assim para você, ó. A forma verbal tinha iniciado faz referência a uma ação anterior a outra ação já concluída. Faz sentido essa descrição? Pausa aí o vídeo e repete aí, ó. Volta aí o vídeo e repete. Uma ação anterior a outra ação já concluída. Sim, é a descrição do pretérito mais que perfeito. É uma ação anterior a outra ação que já foi concluída. Perfeitamente. Perfeitamente. Pode assinalar essa resposta aí, né? Legal? Moçada, e por fim, ó, a outra aplicação aqui é a conjugação. A conjugação dos tempos verbais, né? Aí aqui eu destaco, galera, ó, o quarteto de verbos aqui bastante importante, que vai ser bastante requisitado de você aí nas provas, ó. Que quarteto é esse? É o T, é o V, é o vi, é o pô. Então, essa galera aqui vai ser muito requisitada, ó. Então, peraí, T, você tem, ó, reter. T, você tem, ó, DT. T, você tem, ó, conter. T, você tem, ó, manter. Então, o que é que eu tô querendo dizer com isso, ó? Se quer conjugar manter, conjuga ter, rapaz. Ó, V, vamos lá, rever. V, prever. Tá? Assim vai, ó. Vi, você tem intervir. Você tem o que mais, ó? Você tem convir. Pôr, você tem, ó, repor. Você tem, ó, dispor. Você tem o que mais, minha senhora? Compor. Cara, você tem um monte, né? Você tá falando de 4 verbos, mas na verdade você tá falando de muito mais, porque eles dão cria, né? Eles dão cria. Esses verbos aí, eles dão cria. O que eu quero alertar você, ó? Frases do tipo, né, ó? Frases do tipo. Rapaz, o aluno reveu várias vezes a aula. Ele reveu várias vezes a aula. Rapaz, toma cuidado. Várias vezes a aula. Toma cuidado aqui, ó. Passa despercebido, né? Passa até despercebido. Reveu. Rapaz, que verbo é esse, ó? Você já checa aqui, ó. Você já monitora. Esse é o verbo rever. Derivado de que verbo? Derivado de que verbo? Derivado do verbo ver. Então é o seguinte, rapaz, ó. Faz aqui um rascunho comigo, ó. Faz aqui um rascunho comigo. Um rascunho, certo? O aluno, vamos conjugar o verbo ver. O aluno viu. Correto? O aluno viu várias vezes a aula. Ora, o verbo ver pede a forma aqui viu. Se o aluno viu, o verbo rever como é que fica? O aluno, portanto, reviu a aula várias vezes. O aluno viu,
O aluno, portanto, reviu, corrija aqui, ó. O aluno reveu, não. O aluno reviu. Dá uma vontade de falar reveu, né? Ó, a meteorologia preveu tempo bom pro fim de semana. Vixe Maria, preveu não. A meteorologia viu, a meteorologia previu. Olha aí como é realmente importante, né? Essa conjugação. Ó, outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo aqui, deixa eu passar para outra folha. Ó, outro exemplo aqui. O governo, rapaz, isso aqui você escuta aí no seu dia a dia direto, ó. O governo interviu no preço dos combustíveis, certo? O governo interviu no preço dos combustíveis. Rapaz, isso aqui você escuta direto, ó. Rapaz, vem aqui, ó, intervir. Que verbo é esse, doutor? Isso aqui é o verbo intervir. Intervir, ó. Intervir. Derivado de que verbo? Derivado de que verbo? Derivado do verbo vir. Aí, peraí, rapaz, ó, faz aqui mais uma vez o rascunho, ó. Faz aqui o rascunho, faz aqui o rascunho. O governo, verbo vir, como é que seria? O governo veio. O governo veio, esse seria o verbo vir. Você quer conjugar o verbo intervir? O governo, portanto, ó, interveio. Conjuga o vir para você conjugar o intervir. Conjuga o ver para você conjugar o rever, o prever. Então corrija aqui, rapaz. Não é o governo interviu. O governo interveio. Aqui de novo, ó. Professor, se eu manter a calma, farei uma boa prova. Se eu manter a calma, farei uma boa prova. Errado. Farei uma boa prova, né? Errado, galera. Vamos aqui, ó. Se eu manter, não. Ó. Se eu que? Vamos fazer direto, ó. Se eu tiver. Se eu, portanto, verbo manter, ó. Se eu mantiver a calma. Beleza? Muito cuidado com isso aí, né? Então, o que eu peço para você, ó? Fique atento à conjugação desses 4 verbinhos aí, ó. Verbo ter, verbo ver, verbo vir, verbo pôr. São os 4 principais, né? As provas vão focar muita atenção nesses caras aí, né? Tá certo? Porque eles dão cria. Quer conjugar o manter? Conjuga o ter. Eu tenho, eu retenho, eu obtenho, eu mantenho, né? Quer conjugar o prever? Conjuga o ver. Eu vejo, eu prevejo, eu revejo, eu antevejo e por aí vai. Beleza? Então a gente fez aí uma abordagem, né, geral acerca do emprego dos modos e dos tempos verbais. Perfeito? Correlação dos tempos verbais, uso dos pretéritos, essa parte final aqui focada na conjugação verbal, nos derivados do verbo ter, ver, vir e pôr, que são verbos perigosos, gostam de aparecer em provas, né? Então essa parte aí de modos e tempos a gente conclui, passamos aí detalhe por detalhe para você. Na próxima aula eu entro numa parte também super importante, já ali fronteira com a análise sintática, que é o assunto vozes verbais, ok? Aguardo você no próximo encontro, moçada. Tchau, tchau.